Olá a todos e a todas que fazem parte do nono ano, né? A turma do nono ano. Esta aula é destinada para vocês, ok? Paulo Brainer, aqui no SC Play. E vamos lá, vamos começar com o primeiro slide da aula, que é o seguinte: a relação entre a cultura visual e a história da arte. Antes de darmos sequência a essa aula, eu gostaria que vocês não esquecessem de dar o like de vocês no vídeo, ok? E se inscrevessem no canal, que é muito importante, viu? A avaliação de vocês é muito importante. E também a página da secretaria, tá ok? Lá, que fica lá no Facebook. Então, dando sequência, a relação entre cultura visual e história da arte. Um tem a ver com o outro. Qual a relação que tem um com o outro? As pinturas abaixo são feitas em paredes. Elas retratam cenas do cotidiano, a cultura de povos distintos que milhares de anos separam. Então, veja a relação entre uma imagem da outra, né? A primeira coisa que chama a atenção é o tempo, lógico. O tempo de um é totalmente diferente do tempo do outro. Um está relacionado com a arte, né, a arte antiga, enquanto que o outro, a arte contemporânea, ou seja, a arte dos dias de hoje. Vejam só, cada autor ele tem uma visão de mundo diferente. Então, é necessário observarmos isso, né? Qual a intenção que aquele artista quis expressar naquela obra de arte. Muitas vezes, o fator econômico, o fator social, o fator religioso, muitas vezes uma dessas coisas, ou até duas dessas coisas, ou mais exemplos, são determinantes para que o artista expresse através da sua arte, a arte das ilustrações. A arte é fiel, testemunha da história construída pelo homem. Ao produzir, o artista retrata sua realidade, os acontecimentos políticos, econômicos, sociais, que influenciam a sua criação. Então, é aquilo que acabei de falar para vocês. Galera do nono ano, preste atenção, tá? A arte, né, ela tem uma fiel forma de explicar o homem. E o artista, ele quer retratar através da sua realidade. Isso influencia bastante na criação do artista, né, a sua obra de arte. Outros exemplos aqui que eu posso citar, relacionado à cultura visual e à história da arte, observem bem essas imagens aqui, né? Cada artista que fez parte do seu tempo quis expressar através daquilo que eles estavam sentindo na época. Veja só que o quadro 4, por exemplo, vou dar só um exemplo, diante das quatro figuras. A figura 4 representa Vênus, né? Uma época o quê? Do Renascimento. O que foi o Renascimento? Foi um período, né, que houve mudanças, novas concepções de pensamento da época, porque até então, antigamente, era utilizado o pensamento barroco, a arte barroca. O que é esse tipo de pensamento? Era a arte da Idade das Trevas. Alguém já ouviu falar de Idade das Trevas nas aulas de história, né? Que é o período negro, né? O período onde eu não podia fugir do conhecimento religioso. Tá certo? Então, é importante a gente entender um pouquinho o contexto da história de cada tipo de artes. Tá? E daí, na figura 4, ela representa o renascimento cultural, ou seja, as mudanças na concepção de mundo, o homem como centro do universo,
né? E assim por diante. O homem era visto agora como o ser mais importante, ou seja, o profano, as coisas humanas eram mais valorizadas do que o pensamento teológico da época, tá bom? Então, o Barroco foi um período antes do Renascimento. Ali na figura 4, daquela jovem ali, a Vênus, é uma representação do Renascimento como inovação. Sair dos preceitos da igreja, dos pensamentos, das concepções erradas, das concepções teológicas e ir para a concepção humana. O homem era o centro do universo nessa época. Para que serve a arte? A arte serve para o ser humano expressar seus sentimentos. Então, não esqueçam não, tá? Para que serve a arte? A arte serve para o ser humano expressar seus sentimentos, pensamentos e convicções. A intenção do homem perante a arte naturalmente varia de acordo com o contexto em que seu autor está inserido. Pode ser entendida apenas como uma obra de valor puramente estético, mas também pode ser resultado de uma intenção de seu autor para expressar uma mensagem. Então, para muita gente pode ser até algo somente estético, alguma coisa assim, isso aqui é uma pintura, uma obra de arte que mostra uma árvore, uma pessoa andando, caminhando na floresta e só. Não. Para alguns só pode ter valor a obra de arte para um valor estético, mas para outras pessoas não. A arte também tem uma expressão para transmitir uma mensagem, que é a grande maioria das obras de arte, né? Não é só o lado estético. Então, resumindo, né? O ser humano, só recapitulando, o ser humano, ele expressa seus sentimentos através da arte. Então, a arte serve para isso, para o homem expressar os sentimentos, pensamentos, convicções e tudo aquilo que ele está inserido em seu mundo. A respeito dessa utilidade da arte, a professora Graça Proença afirma que o homem cria objetos não apenas para se servir utilitariamente, aquilo que eu falei para vocês, tá? Porque tem muita gente, a grande maioria, acha que a concepção de arte é só isso, é um quadro bonito, tem até as pessoas que, a grosso modo, acham que a arte é só uma pintura, um quadro, um museu, um retrato de uma pintura e só. Mas a arte é muito mais do que isso. Vocês viram, através da dança, a arte vem através da música, vem através da literatura, enfim. Então, o homem cria objetos não apenas para se servir utilitariamente deles, mas também para expressar seus sentimentos diante da vida que vive. Essas criações constituem as obras de arte que bem contam, talvez de forma muito mais fiel, a história dos homens ao longo dos séculos. Então, os tipos de artes existentes são música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e a arte digital. E o que é a história da arte? Professor Paulo, o que é a história da arte? Se eu já sei o que é arte. Vamos lá. História da arte é a história de qualquer atividade ou produto realizado pelo homem, com propósito estético ou comunicativo, enquanto expressão de ideias ou formas de ver o mundo. Exemplos: criar conteúdos em um canal no YouTube. Já é um exemplo para a comunicação com pessoas, com a finalidade também de deixar a minha marca. Ou um outro exemplo: escrever uma letra de uma canção expressando meus sentimentos, onde a pessoa que ouvir poderá identificar-se com aquelas palavras. Então, a história da arte é isso, eu deixar a minha marca, eu deixar o meu eu diante daquilo, né, a minha identidade. Por exemplo, eu ter essa habilidade de compor uma canção, ou, por exemplo, uma dança, ou um estilo musical,
né? Tem pessoas que fazem adaptações, tem aquelas pessoas que criam mesmo, né? Que têm a habilidade de criar. Então, é isso. Às vezes tem até a habilidade de criar um desenho, uma turminha, uma história em quadrinhos, personagens, entendeu? Isso vem através da história da arte, é você deixar a sua marca, você expressar através de algo. Como um exemplo ali, criar conteúdos em um canal no YouTube é um exemplo, mas só que eu estou utilizando a comunicação. Poderíamos citar diversos exemplos de como o homem caracteriza-se na história da arte. O estudo da história da arte teve início durante o Renascimento, ainda que limitado à produção artística da civilização ocidental. No entanto, ao longo do tempo, foi se impondo uma visão alargada da história artística, procurando compreender e analisar a produção artística de todas as civilizações, sob a perspectiva dos seus próprios valores culturais. Ou seja, aqui a história da arte, ela teve início durante o Renascimento, ou seja, houve uma preocupação desse período artístico em relação à arte, que até então a arte era uma coisa mais aleatória, tipo, eu vou fazer arte por fazer, tá lá registrado, mas só que não teve uma preocupação profunda da arte. E o Renascimento teve essa missão, né? Digamos assim, essa missão de difundir a história da arte, de ter essa preocupação em estudar a fundo a história da arte. O que é cultura visual? A cultura visual, como o próprio nome já está dizendo, né? Estuda a produção ligada às práticas artísticas, no caso, pintura, dança, cinema, literatura, música, vídeo, escultura, teatro e etc. Ali exemplos ali, né? Pintura, dança, música e a escultura. A seguir, iremos analisar como ocorreu essa produção na história da arte. No período conhecido como pré-história, os seres humanos habitavam as cavernas. As paredes dessas cavernas presenciaram o nascimento da arte, a arte rupestre. Então, até aí tudo bem, ok? No período conhecido como pré-história, os seres humanos habitavam as cavernas. Lógico, tal, está evidente ali na imagem, na figura ali. E as paredes dessas cavernas presenciaram o nascimento da arte. Só que a preocupação foi mais séria, a preocupação em estudar a história da arte veio através do Renascimento. Tá? Mas o início mesmo da história da humanidade, artisticamente falando, veio através da arte rupestre. Figuras rupestres como ponto de partida. As figuras desenhadas representavam atividades do cotidiano, como a caça, a coleta de frutas e, em alguns casos, a sexualidade. Através dessas pinturas, nós podemos conhecer um pouco de nossos ancestrais. Tá? Então, as figuras rupestres elas são importantes porque elas mostram como era a vida daquele determinado povo, né? Daquela determinada civilização. Tá ok? Durante a antiguidade, vários povos narram sua cultura através da arte. Então, podemos notar ali, né, as diversas civilizações, no caso, 3 civilizações em específico, né? A romana, a grega e a egípcia. Podem notar que é muito importante, está vendo como é importante a história da arte em si? Né? Porque cada cultura, ela deixou a sua marca. Né? Voltando, né, aquele conceito lá de deixar a marca. Né? A definição de arte, deixar a marca, e a história da arte, que está mais enraizada ainda. A história da arte, deixar a sua marca. Exemplo das 3 civilizações ali, deixaram as suas marcas, a sua identidade cultural.
Cultura egípcia e seu conceito de arte. As esculturas encontradas em templos e tumbas revelam a riqueza da cultura visual egípcia. Eram representadas cenas religiosas, banquetes, cenas de guerras e aspectos da vida cotidiana do povo egípcio. Então, eu fiz questão de especificar uma civilização ali, que no caso é a cultura egípcia, tá? Temática religiosa na cultura medieval. Então, a cultura visual, no contexto da Idade Média, estava voltada basicamente para temas religiosos, uma vez que esse período foi marcado pelo domínio cultural, político e econômico da Igreja Católica. Então, foi o que eu acabei de falar no início da aula, tá? A Idade das Trevas, que é dentro da Idade Média, né, foi responsável por essa sombra do pensamento artístico. As pessoas não podiam falar além do conhecimento religioso. Existiam os quadros, mas os quadros são basicamente religiosos. Podem perceber, né, os discípulos de Jesus, vida e morte de Jesus, a história da Virgem Maria e assim por diante, né? Era um conceito uma temática mais religiosa, né, a cultura medieval. E o Renascimento não. O Renascimento foi lá e quis se rebelar contra esse tipo de arte. Na concepção deles é tipo, não só existe só a questão temática religiosa, também existe a questão também social humana. E o renascimento cultural, como acabei de falar agora, né, que no Renascimento o homem foi representado mantendo a proporção da figura e a sua representação com a realidade, a profundidade e evidenciado o caráter humano. As pinturas bem mais elaboradas e sofisticadas. Então, podem perceber o contraste aqui, entre as pinturas medievais e as pinturas do Renascimento cultural. Veja que na cultura medieval, os desenhos eles eram poucos sofisticados, ou seja, tinha poucos detalhes de perspectiva. O que é perspectiva? É tipo de profundidade, tipo mostrar o horizonte atrás do personagem, entendeu? Por exemplo, ali na figura 1, mostra a profundidade ali, no Renascimento cultural. E também mostra a perfeição dos traços humanos. Percebam bem os detalhes, né? A parte humana, nariz, boca, a anatomia humana era bem mais detalhada, era bem mais sofisticada do que no medieval, no barroco medieval. No modernismo, agora vamos para o modernismo, isso aí já vai ser depois do Renascimento, depois de muitos e muitos anos é que ocorre o modernismo. O que foi o movimento modernista? É tipo você acabar com aquele conceito de que a arte está só focada no Renascimento e no Barroco. No modernismo, os artistas romperam com os padrões antigos, deram origem a novas formas de expressão e, para isso, utilizam recursos como cores vivas. Pode perceber ali, nas 3 figuras, tá? Cores vivas, figuras deformadas, como é no caso da figura 1, da figura 2, da 3, cubos e cenas sem lógica. Ou seja, quem já viu uma pessoa humana com a cabeça pequenininha, né, e o corpo grandão, né? Então, o modernismo quis realmente passar essa imagem de que a arte ela não é aquela coisa certinha como era do Renascimento. O Renascimento, como eu acabei de falar para vocês, né, o Renascimento cultural, eles só se preocupavam mais com a estética. Lógico, tem a parte de que o homem era o centro, né, da concepção agora, não era mais Deus o centro, mas sim o homem. Mas eles só se preocupavam com isso, com a parte sofisticada do corpo humano, aquela perfeição, tá vendo? E já no modernismo não. No modernismo o corpo já era mais irracional, era aquela coisa mais fora da razão. Eram conceitos que eles praticamente revolucionários do modernismo, né? Essas pessoas, artistas. E aqui a representação de 3 grandes figuras,
do modernismo, né? A Semana de Arte Moderna, de 1922, Semana de Arte Moderna. O movimento modernista baseou-se, né, na ideia de que as formas tradicionais, e eu coloquei entre aspas, né, tradicionais porque a arte, enfim, para eles, o tradicional para eles não tinha valor nenhum, né? E eles queriam ser revolucionários. Então eles queriam colocar um novo conceito de arte, né? Tanto que eles revolucionaram através das figuras. Vejam só. Então, das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana, tornaram-se ultrapassadas e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. Então, para eles, o barroco, para eles o renascimento, tudo isso são concepções que não tem mais serventia nenhuma, porque para eles a inovação, o conceito de arte está muito mais relacionado com você fazer arte livremente, né? Utilizar fora da razão. Tá? O conceito de arte deles você pode expressar o conceito de arte de forma totalmente livre. A arte pop, né, como eu citei na outra aula, se eu não me engano, no 7º, o pop art, que é o movimento, a arte para maior número de pessoas. Na arte contemporânea, os artistas se inspiravam na cultura de massas, trabalhavam com cores vivas, né? Pode perceber ali, ó, no pop art o movimento já é mais cores vivas, aquela cor mais tipo azul piscina, um amarelo tipo para causar impacto mesmo, entendeu? E vejam só, e modificavam o formato de objetos. A técnica de repetir várias vezes um mesmo objeto e cores diferentes e a colagem também foi muito utilizada. Então, ó, pode perceber, tem uma figura que eu mostrei na aula anterior que mostra várias Marilyn Monroe, né? Várias. Ali também pode mostrar o Chaves e tudo mais. Ali, naquela figura 1, mostra a mesma artista, só que preto e branco e ali colorida. E ali o desenho dela representado através de histórias em quadrinhos. Sendo assim, é através de objetos e formas, pinturas, esculturas, quadros religiosos, filmes, fotografias, etc., que o homem representa sua vivência no mundo, transmitindo às gerações futuras. Tá? Então, a história da arte é isso, é o homem expressar através da sua arte, deixar sua marca. E recapitulando, né? Relação entre cultura visual e a história da arte, para que serve a arte, tipos de arte, o que é a história da arte, o que é cultura visual, mostrando alguns exemplos de gerações revolucionárias do seu tempo. Finalizo com uma mensagem, né? Valorize a sua arte e o que sabes fazer de melhor. O palco é enorme e a sua luz um dia brilhará. Ok? Eu vou finalizar, aqui foi uma frase que eu quis finalizar, mas eu gostaria de finalizar com uma música para vocês. Tá? A música é Os Melhores. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais,
dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Então, que esta canção seja uma forma de expressarmos e refletirmos sobre a vida. Dias melhores virão. Valeu!